iniciar a gravação agora. Bom, então é isso, tá, gente? Bom, boa noite a todos. Hoje a nossa aula é sobre o barroco literário, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento desse barroco em âmbito mundial, né? Mais especificamente europeu. Ele nasce na Europa, o barroco. É um movimento muito importante. O barroco alemão é um movimento muito importante, né? Depois temos o barroco francês e, por fim, o barroco português, que é também uma influência para as nossas letras, tá? E temos o barroco brasileiro, que a gente vai ver que dentre os teóricos e os estudiosos dos estudos literários, da literatura, alguns dizem que esse barroco, no caso do Brasil, ele não se deu como um sistema literário de fato, né? Ele apenas foi uma manifestação literária, né? Tem gente que chama, tem alguns autores que falam que não existiu barroco no Brasil, né? Outros chamam de ecos do barroco, né? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho por que se dá essa divergência de interpretação, tá? Mas a gente não pode esquecer, e a meu ver, né, eu acho que existiu sim o barroco, a gente não pode esquecer do grande Gregório de Matos Guerra, que foi um dos grandes autores, escritores e poetas do nosso movimento barroco aqui no Brasil, tá? Eu fiz um slide para que a gente possa, para que eu possa depois, eu irei postar na plataforma, tá? E aí eu vou agora compartilhar com vocês esse slide para que vocês possam acompanhar, tá? Na nossa plataforma também tem um vídeo, né? Espero que vocês já tenham visto, ou se não viram, que passem a ver esse vídeo. É interessante também sobre a questão do barroco, tá? Bom, então vamos aqui. Tá. Eu vou. Tá todo mundo vendo? Eu vou só desligar a minha câmera para poder não ficar espelhado para vocês. Tá todo mundo vendo o slide, gente? Sim. Tá. Sim, professora. Tá ótimo. Sim, professora. Então vamos lá. Então, nosso curso de literatura brasileira, né? E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o barroco literário, tá? O barroco surge no mundo já no século XVI. Então a gente até antes, né, com o arcadismo, com o quinhentismo, a gente tinha a literatura dos viajantes, que a gente chama de literatura cronista, e a literatura jesuítica, que foi uma literatura de catequese, tá? E aí era uma literatura ainda que ainda era assim, aí sim, eram ecos de literatura, porque você tinha ali você não tinha ninguém ainda, né, na nossa terra, no nosso país, escrevendo. Você tinha aqui os povos originários que tinham um tipo de linguagem, um tipo de comunicação e um tipo de manifestação artística, que não necessariamente era manifestação artística escrita, tá? Mas aí você tinha ecos de manifestação literária na época do quinhentismo, com duas funções. A primeira função, pelos cronistas, que foi, de fato, vamos dizer assim, uma identificação, né? Uma identificação do que era aquela região. Né? O que os viajantes cronistas fizeram foi demonstrar, foi informar, por meio de cartas, qual era essa terra nova, quem era essa população que morava aqui e como foi que o colonizador europeu se relacionou com toda essa nova natureza. Então, você tinha aí as crônicas de viagem para dar conta do que se estava achando nas novas colônias. Tá?
E logo depois vem a literatura jesuítica, que é uma literatura mesmo pedagógica, uma literatura de catequese, né? Uma literatura aí que vai tentar, vamos dizer assim, educar, né, nos moldes europeus, os povos originários que foram encontrados aqui no Brasil. Tá? E aí, logo depois disso, isso no século XVI, tá? No mundo existia no Brasil, no século XVI, a gente já ainda estava no quinhentismo, mas no mundo, o século XVI, ele foi o boom do barroco literário, em todas as suas manifestações culturais. Ok? Espera lá, as pessoas vão chegando aos poucos. Bom, vamos lá. Alguém pode desligar o microfone, por favor? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Quem tiver, por favor, desliga. Pronto, desliguei. Tá, obrigado, Antônio. Vamos lá, vou voltar aqui, tá, gente? Então, assim, esse barroco literário no mundo, enquanto no Brasil, na colônia, né, estava, assim, no século XVI, no movimento quinhentista, no mundo inteiro, principalmente na Europa, né, quando a gente fala no mundo, aí a gente está falando de Europa, esse movimento do quinhentismo ele não existiu. O que existiu aí foi o Renascimento e o Maneirismo. Tá? Mas, no século XVI, o que surge no mundo é o Barroco. Tá? Tanto na literatura quanto em todas as manifestações culturais. Na pintura, nas artes plásticas, na escultura, na música. Tá? O que surge é o Barroco literário. Okay? O Barroco como movimento artístico. Ele vai suceder a uma crise maneirista. O maneirismo foi um movimento que aconteceu antes ao Barroco. Tá? Então, primeiro veio o Renascimento, depois o maneirismo e depois o Barroco. Muitos dizem que o maneirismo ele é considerado quase um barroco, ele se confunde muito com o barroco, tá? Por conta de algumas características muito parecidas, né, com esse movimento do barroco, principalmente com a questão da quebra dos valores renascentistas, que é a escola que vem anterior ao maneirismo. Eu estou falando isso no mundo, tá, gente? Eu não estou chegando ainda no Brasil, estou falando aqui de Europa. Então, o movimento renascentista ele foi um movimento literário, artístico, né, de manifestação cultural, que ele vai confirmar aí um certo racionalismo de origem burguesa. Antes do Renascimento, a gente tem a idade, a gente tem o humanismo, que vamos ter uma característica muito filosófica, de restauração do humano, né? E o Renascimento quebra tudo isso com uma renovação social, cultural, artística, literária, científica, econômica, tá? E que, sob influência principalmente da Itália, né? Então, o Renascimento, aí, tanto que a gente ouve falar, né, das igrejas renascentistas que foram pintadas, né? O próprio Vaticano foi pintado nessa época do Renascimento. Então, você tem aí os valores da burguesia muito, muito próximos, você tem uma redescoberta da civilização da antiguidade clássica greco-romana, então vocês têm os deuses greco-romanos, né? A nobreza do campo ela vai se converter a uma nobreza da cidade, tá? De uma aristocracia cheia do dinheiro, né? Então, o Renascimento ele é um movimento de formação que se configurou na Europa sob influência da Itália no século XV, tá? E que vai inaugurar essa integração aí do homem com a natureza, tá? O Renascimento ele vai sentir completa aversão a tudo que escapa ao cálculo, tá? E ao método, e vai se caracterizar por uma coerência expressa nas mais diversas criações do mesmo fundo racionalista. Então, o Renascimento ele é racional. O humanismo ele não era racional, ele era mais
sensitivo, né? Mais subjetivo. O Renascimento era muito racional, né? E o Barroco vai quebrar tudo isso. Então percebam que sempre uma escola que vem após, ela vem quebrando algumas características e tradições da escola anterior. Isso é um movimento muito comum, né, na nossa evolução. Se a gente está falando de uma manifestação artística feita pelo humano, o humano, quando ele vai evoluindo, ele vai sempre evoluindo, tentando tentando, vamos dizer assim, se diferenciar do que ele era anteriormente, né? Fora isso, tem todo o movimento social, histórico, político, né? Em que, se a gente for ver a roda da fortuna da história, todo o movimento histórico é uma crítica ao movimento anterior. E o movimento literário é a mesma coisa. Então, você tem aí o antinaturalismo do Renascimento, e quando se chega ao Barroco, a gente tem um naturalismo exacerbado. Tá? Figuras grandiosas do século XVI, que vão revelar assim, os belos heróis, que são aqueles heróis greco-romanos, é algo que funciona muito bem no Renascimento, mas que no Barroco não vai funcionar. Porque o Barroco é uma arte, vamos dizer assim, mais rebuscada, né? É uma arte mais elaborada. O Renascimento, que foi uma arte anterior, ela é uma arte, vamos dizer, mais clean, mais branda, né? Porque, por exemplo, os deuses greco-romanos são aqueles deuses que, na própria vestimenta, principalmente os gregos, né? Na própria vestimenta deles, eles usam poucas roupas, né? São apenas panos. Então, isso é muito retratado no Renascimento como um movimento literário também. E o Barroco não. O Barroco ele vem quebrar tudo isso, vem quebrar esses valores renascentistas do clean e vem trazer uma arte mais rebuscada. Tá? No Barroco mundial existe uma nova visão do mundo. Até então se achava que a Terra era o centro do sistema planetário, o centro do universo, que até o Sol e os outros sistemas solar, ou os outros sistemas planetários giravam ao redor da Terra. Né? E aí vem Daniel Copérnico e descobre que isso não é verdade. Que o que é verdade é que a Terra é mais um planeta que gira em torno do Sol. Isso vai influenciar também na visão social, na visão do homem. Se a Terra, onde o homem mora, não é mais o centro do sistema planetário, o homem, então, ele também não é mais, não vai mais significar o sentido e a finalidade da criação. O homem não vai ser mais o dono da criação, ele vai ser, na verdade, o canal de criação, mas não vai ser mais o dono, nem o sentido, nem a finalidade dessa criação. E criação, quando eu falo, é de criação artística. No nosso caso, a criação literária. A gente tem um fim de uma visão antropocêntrica do homem e o aparecimento de uma consciência nova, que é uma consciência cósmica. Né? A gente está falando aí da descoberta dos planetas, essa ligação cosmológica com astrológica, com o cosmos, com o universo, vai estar muito presente no Barroco mundial. Tá? O homem ele vai ter essa afã de transcender, né? Ele quer transcender a tudo que se relaciona com ele e até ele mesmo. Né? Esse vai ser o eixo de todo ser humano, a questão da transcendência. Ele vai conseguir, ele vai tentar, na verdade, a busca do ser humano no Barroco é ele transcender a própria humanidade dele. Tá? E o tempo, né, a relação do tempo e do homem, ela tem uma concepção bem angustiante. Isso em função do homem se entender como finito. Ele começa a perceber que ele não é imortal. Lembra? Os deuses da Grécia, os deuses romanos, eles se achavam imortais. E muita literatura foi colocada como se esses deuses realmente fossem imortais. Né? O homem barroco, não. Ele percebe a finitude dele. Então, o tema maior do barroco literário mundial é o tema da morte, que vai refletir essa efemeridade, né? Essa dolorosa recordação do artista de que ele vai um dia morrer. Tá? Então, vocês vão ver aí uma poesia mais obscura nesse sentido,
A morte é um tema presente, né? O escritor está o tempo inteiro se deparando com essa questão da morte, né? Então, a expressão do artista ela vai ser feita por antínteses, né? por palavras e ideias contrárias, muito violentas. Isso vai refletir o sentimento de instabilidade da realidade. Se eu sou mortal, se eu sou efêmero, a realidade também é efêmera, né? Então, tudo isso na cabeça desse ser humano que está começando a entender o cosmos de uma outra forma, a querer transcender até a própria mortalidade dele, vai causar um efeito de expressão na linguagem de coisas contrárias, e coisas contrárias muito violentas, né? Vida e morte, dor e amor, né? Isso vai estar muito presente aí, o espírito e a carne, o profano e o sagrado, né? Uma tensão interior aí nesse poeta, nesse homem barroco, tá? Vai se ter um movimento de naturalismo das figuras divinas, valorização dos valores sensoriais e eróticos de figuras divinas, do sagrado, né? Que é um pouco do resquício do que se tinha no Renascimento, mas no Renascimento se tinham figuras pagãs, né? Não se tinham figuras sagradas no sentido cristão da palavra, se tinham figuras pagãs. Agora a gente vai naturalizar, mas não mais as figuras pagãs, mas as figuras divinas, tá? E essas figuras divinas vão aparecer com valores sensoriais e valores eróticos muito fortes. Como eu falei para vocês, o barroco ele vai ser a arte da exuberância, né? E intenso poder expressivo, tradução das glórias ao céu e das pompas da terra, né? Então essa coisa da exuberância, daquele céu que existe enorme em cima do ser humano, né? Daquele poder expressivo de que você não consegue dar conta daquilo, ela vai estar colocada aí nas artes barrocas. E a linguagem propriamente dita, ela vai ter um significado não mais linear, né? Não mais indireto, vai ser um significado não mais direto, vai ser um significado não linear e indireto. A linguagem ela não vai ser mais objetiva, ela não vai ter mais uma linearidade de raciocínio, tá? Vai ser uma linguagem muito mais subjetiva, tá? Uma expressão que vai promover aí a polivalência de significados, ou seja, milhões de significados podem existir em palavras ou frases ou versos, tá? E, claro, a reunião de valores contrastantes dessa linguagem, né? Então, ideias de contrários, palavras que têm ideias que significam um contrário, elas vão estar ali colocadas numa relação em que você não vai conseguir objetivamente identificar. Você vai precisar de um rebuscamento maior na sua escuta e no seu pensamento. Por enquanto, tudo bem até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Alguma dúvida sobre a questão do barroco literário no surgimento mundial? Então, vou dar continuidade. Vamos lá. E o barroco no Brasil, gente? É isso que eu falei para vocês. Muitos autores e estudiosos da literatura, eles não consideram o barroco como uma literatura constituída de fato, tá? Mas apenas como uma mera manifestação literária. É o caso do Antônio Cândido. Antônio Cândido, como todos nós conhecemos, é um grande nome da nossa literatura brasileira, né? E ele tem uma obra vastíssima sobre a questão dos estudos literários, né? De uma pegada mais sociológica. Antônio Cândido ele tem uma perspectiva de olhar mais sociológico da literatura. Aí ele vê mais essa questão do social, da relação do homem e do social à sua volta, ok? Só que no livro A Formação da Literatura Brasileira, que foi um livro assim de grande importância para a historiografia da literatura brasileira, ele deixa de fora o barroco e o quinhentismo. Tá? Ele começa a falar a partir do arcadismo. Por quê? Porque o Antônio Cândido ele tem um propósito. E o propósito dele é mostrar que o modelo romântico é o modelo literário por excelência. E qual era esse modelo romântico? O modelo da criação da identidade nacional. Tá?
Então, tudo que vem antes a isso é basicamente manifestação literária e não literatura constituída de fato. Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, ele vai dizer que para se haver literatura de fato, é preciso existir um sistema literário em que você tenha o produtor, que é o autor, o poeta, o texto, o objeto, que é, na verdade, o texto literário, a poesia ou a prosa, e o receptor, né, que é o leitor. Além disso, mais uma coisa, as formas de veiculação desse texto. Tá? Então, se chama de tríade, mas na verdade são quatro elementos. Você tem produção, a materialização, que é a obra propriamente dita, o leitor, que é a recepção, e a publicidade, a circulação dessa obra. Tá? Só com esses 4 elementos formados é que, para Antônio Cândido, se tem uma literatura constituída de fato. E aí ele não considera que o Barroco tenha tido todos esses 4 movimentos na literatura. Tá? Então, por isso, ele vai deixar de lado o período que começa, o período que engloba o quinhentismo e o barroco. E ele inicia pelo arcadismo, porque ele diz que no arcadismo já se começa a se configurar esses 4 elementos do sistema literário. Tá? Alfredo Bose, que também é um outro grande autor, né, e estudioso da nossa literatura, diz que não, que existe sim uma literatura no Brasil, uma literatura barroca, mas não também tão sistematizada, né, não tão solidificada. O Alfredo Bose vai dizer que existem ecos do barroco no Brasil. Tá? E a gente depois vai entender um pouco mais sobre isso. Tudo tem a ver com essa questão da produção, da obra, do leitor e da circulação, tá, gente? O Alfredo Bose, na História Concisa da Literatura Brasileira, nas páginas 34 e 35, em que ele vai tratar do Barroco, ele vai dizer o seguinte, sobre o Barroco. No Brasil, houve ecos do Barroco europeu durante os séculos 17 e 18. Na segunda metade do século XVIII, porém, o ciclo do outro já daria um substrato material. Desculpa, gente, é um círculo do ouro. Eu vou já consertar agora. Para que ouro? Pronto. Para que não saia errado lá. O ciclo do ouro já daria um substrato material à arquitetura, à escultura e à vida musical. De sorte que parece ilícito falar de um barroco brasileiro e até mesmo mineiro. Quando a gente fala de ciclo do ouro no Brasil, a gente lembra logo das terras de Minas Gerais, né? Vila Rica, que se tornou Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del Rei, Aleijadinho e todo esse movimento aí com que veio com o ciclo do ouro, ok? Isso é época barroca. Então, por isso que Alfredo Bose diz que no Brasil houve ecos do barroco a partir do ciclo do ouro, tá? De qualquer modo, é possível distinguir 2 coisas. Primeiro, ecos da poesia barroca na vida colonial. E aí nós temos Gregório de Matos Guerra e Bento Teixeira. Tá? E 2, um estilo colonial barroco nas artes plásticas e na música, que só se tornou realidade cultural quando a exploração das minas de ouro, no caso, permitiu o florescimento de núcleos como Vila Rica, Sabará, Mariana, etc, 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 etc. Tá? Então, Antônio Cândido nega completamente o barroco como um sistema literário. Ele vai dizer que o barroco no Brasil é uma manifestação, não é um sistema consolidado. Alfredo Bose já vai dizer que houve ecos do barroco e que o barroco, de fato, só se deu mais fortemente a partir do momento em que o ciclo do ouro começou a abrir caminho dentro dentro desses núcleos de minério, que são os núcleos de minério de Minas Gerais, né, e que começaram a aparecer. Depois, se a gente continuar a leitura, ele vai dizer que aí começaram a aparecer cidadãos, pessoas, políticos, pensadores, poetas,
e foi formando aí uma sociedade pensante. Uma sociedade mais pensante, e com isso as letras foram se desenvolvendo, tá? Muitos dessas pessoas eram brasileiros que iam estudar fora e que vinham ao Brasil depois que terminavam seus estudos, né? Filhos aí de grandes, nesse movimento ainda de grandes exploradores de minério, né? De grandes latifundiários, de grandes mineradores. A gente não tem aí nesse momento tão forte a agricultura, tá? O movimento que se deu hoje no agronegócio. Então, você tem aí meninos, homens, porque a mulher não saía para estudar, homens da sociedade, filhos da sociedade, que os pais mandavam para a Europa para estudar e que foram chegando ao Brasil e foram se fincando, principalmente aí nessa região de Minas Gerais. Tá? Muito bem. Já Oswald de Andrade, numa conferência pronunciada na Biblioteca Pública Municipal em 1945, e aí a gente já está falando aí de finais, meios do século XX, né, vai dizer, tem o título do pronunciamento dele, da conferência, é A Sátira da Literatura Brasileira. Vai dizer que não, que claro que existiu o barroco. Tanto ele quanto Haroldo de Campos, a estética barroca existiu entre nós e nos deu um dos grandes nomes da literatura brasileira, que foi Gregório de Matos Guerra. Diz Oswald de Andrade, abre aspas, Gregório de Matos foi, sem dúvida, uma das maiores figuras de nossa literatura. Técnica, riqueza verbal, imaginação e independência, curiosidade e força em todos os gêneros. Eis o que marca a sua obra e indica, desde então, os rumos da literatura nacional. Tá? Então, tanto para Oswald de Andrade quanto para Haroldo de Campos, existiu sim um barroco e existiu sim um dos grandes nomes da nossa literatura dessa época, que foi Gregório de Matos Guerra. Tá? O próprio Haroldo de Campos diz, nesse livro que eu mostrei para vocês logo no começo, O Sequestro do Barroco, na formação da literatura brasileira, que é uma crítica construtiva, né? Ele chama de desconstrutiva, porque depois ele vai construir, uma crítica construtiva à obra Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido. Né? Então, por isso que é esse nome, O Sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira, o caso Gregório de Matos, né? Que foi esquecido por Antônio Cândido. Antônio Cândido se redimiu depois na presença da literatura brasileira, que é uma outra obra dele, tá? Diferente da formação, mas se redimiu de forma muito singela, tá? Não dando tanta importância para Gregório. E aí, num dos ensaios do Haroldo de Campos, nessa obra O Sequestro do Barroco, ele vai dizer assim, muito bem, Antônio Cândido diz que não se existia literatura enquanto não se tivesse o produtor, que é o autor, a obra propriamente dita, o leitor e a circulação. E o que podemos falar de obras como, por exemplo, Odisseia e Ilíada, que foram duas obras que muitos ainda estão estudando sobre isso, mas que foram duas obras que nasceram de tradição oral. Elas só foram escritas muito tempo depois. Se falava ela tinha um cunho pedagógico, né, de ensinamento ali do como se deveria ser o homem greco romano no início da nossa civilização europeia, né, e não sentia nenhuma circulação. E por que essa é considerada uma literatura de fato e a obra de Gregório de Matos Guerra não é considerada uma literatura de fato, apenas uma manifestação literária? Eu estou dando o exemplo aqui de Ilíada e Odisseia, mas a gente pode dar milhões de outros exemplos. Por exemplo, o Édipo Rei, por exemplo, as peças de Sófocles, por exemplo, outras manifestações da linguagem literária que foram narradas e não escritas, e que não tiveram esse movimento todo de um sistema literário, mas que são consideradas literatura. Então, essa é a grande crítica do Haroldo de Campos aí para o Antônio Cândido,
né? Haroldo de Campos é um poeta, professor da PUC, que vem do movimento concretista, mas também é teórico, né, de literatura. E para quem fez o meu mini curso, eu mostrei Haroldo de Campos num poema chamado Galáxias, né? Então ele vem desse movimento concretista aí. E Antônio Cândido também é paulistano, né, paulista, da Universidade de São Paulo. Então temos duas, vamos dizer assim, dois lados que não conversam muito, né? Que são os estudos literários da USP e os estudos literários da PUC de São Paulo. Tá? Eles têm esse embate aí, essas divergências de pensamento, né? Então essa é a grande crítica aí ao Haroldo de Campos e, ao meu ver, professora Thais, ele está certíssimo, tá? Quando ele diz que Antônio Cândido, mesmo com toda a sua inteligência, com toda a sua grandiosidade da obra, sequestrou o barroco da nossa literatura. Tá? E aí é que eu digo, olha, para Haroldo de Campos, a perspectiva histórica enunciada na presença da literatura brasileira de Antônio Cândido é feita a partir de uma visão substancialista de evolução literária, que responde a um ideal metafísico de entificação nacional, ou seja, da questão da criação da identidade nacional, e que vê no modelo romântico classicizante a verdadeira manifestação do que seja literatura. Né? Então, Antônio Cândido ele escolhe uma posição. Ele escolhe uma posição e aí deixa de fora o barroco e o quinhentismo, porque a posição do Antônio Cândido é responder, é corresponder ao modelo romântico classicizante, né, que é um modelo de criação de uma identidade nacional. Então, para Antônio Cândido, tudo que se fez antes do romantismo não se tem aí um cunho de defender a terra brasileira. Né? Se tem muita tradição e muita influência europeia. Tá? E por isso ele não considera o barroco como sistema literário. Né? Isso é mais um dos fatos, tá? Além de não se o barroco não se colocar no sistema que ele diz que é o sistema literário consolidado, em que você tem aqueles 4 pilares que eu já falei. Tá? Então, para o Antônio Cândido, a verdadeira manifestação do que é literatura, o conceito de literatura está no modelo romântico classicizante. Tá? Muito bem. E aí eu trago aqui uma citação do Haroldo de Campos sobre essa polêmica. Tá? E aí ele vai dizer qual é o posicionamento dele com relação a essa crítica à formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a exclusão, o sequestro do barroco na formação da literatura brasileira não é, portanto, meramente o resultado objetivo da adoção de uma orientação histórica que timbra, ou seja, que carimba em separar literatura como sistema de manifestações literárias incipientes e assistemáticas. Não é isso? Tampouco é histórica no sentido unívoco, uno e objetivo, a perspectiva que dá pela inexistência de Gregório de Matos para efeito de formação do nosso sistema literário. Então, ela não é nem o resultado objetivo dessa orientação histórica, que vai separar o que é literatura como sistema do que é literatura como manifestação, tá? Que ele vai dizer que manifestação literária é algo incipiente, é algo assistemático, é algo de menor valor. Né? Quem vai dizer isso é o Antônio Cândido. E também, para Haroldo de Campos, também não é um resultado histórico, num sentido uno e objetivo, em que a perspectiva que dá pela inexistência de Gregório de Matos para efeito da formação do nosso sistema literário. Tá? Não é porque não existiu historicamente o Gregório de Matos. Mas essa exclusão, ou seja, esse sequestro que ele chama, e também essa inexistência literária, dados como históricos no nível manifesto, são, perante uma visão
desconstrutora, que é a visão que ele está dando frente à crítica que ele está fazendo à formação da literatura, efeitos no nível profundo, latente, do próprio modelo semiológico, ou seja, o modelo de imposição de ideias engenhosamente articulado pelo autor da formação, ou seja, pelo próprio Antônio Cândido. Então, o que ele está dizendo aqui, o Haroldo, é que esse modelo de literatura que o Antônio Cândido criou não é algo aleatório, não é algo objetivo, não é algo assim, vamos dizer assim, de graça. Não. Tem um princípio, tem um objetivo muito forte, que é seguir esse modelo semiológico, modelo impositivo de ideias. E de que ideias? Das ideias do romantismo. Olha só, modelo que confere para à literatura como tal, as características peculiares ao projeto literário do romantismo ontológico nacionalista. A palavra ontológico vem dar aqui um sentido de originalidade. Então, o que o Antônio Cândido estava querendo quando esqueceu, sequestrou o barroco, é dizer que a nossa literatura ela se dá e deve se dar apenas quando ela se aproxima de um projeto literário romântico ontológico nacionalista, ou seja, originário de identidade nacional. Tá? Então, não é um caso fortuito, gratuito, essa exclusão. É um caso bem pensado do Antônio Cândido. Porque ele tinha um objetivo. Eu não estou dizendo que o Antônio Cândido aqui é o grande malfeitor da literatura. Não é isso. Eu estou mostrando para vocês perspectivas diferentes de interpretação do literário. Tá? Então, Antônio Cândido resolveu que, para ele, literatura era só aquilo porque ele acreditava naquilo. Ok, isso não diminui em nem um pouco a grandiosidade dos estudos do Antônio Cândido. Tá? Em compensação, Haroldo de Campos e outros vão dizer, opa, espera lá, está errado. Não, já existia literatura, sim. Já existia. Como é, então, que hoje a gente conhece Gregório de Matos Guerra? Gregório de Matos Guerra, ele escrevia principalmente poemas, sátiras, né? Os seus poemas eram em formas de sátiras e peças, teatro, criticando o sistema governamental da Bahia. Né? E ele tinha um objetivo e tinha um destinatário, que era o governador. Né? E todos que acreditavam e seguiam esse governo. Né? Então, o Gregório de Matos ele escreve em tabloides. Então, se tinha um local para se escrever, se tinha um público e se tinha uma circulação. Mas que não era uma circulação, um público e um local para escrever que Antônio Cândido acreditava que seria a verdadeira literatura. Mas que tinha. Tá? Então, são perspectivas diferentes. É isso que vocês precisam começar a prestar atenção. Quando a gente escolhe um autor para ler, a gente precisa entender que ele está falando a partir do entendimento dele, mas que isso não é a verdade absoluta. Existem outros autores que falam de uma outra forma e que a gente pode fazer esse confronto de ideias para enriquecer a nossa formação. Eu estou mostrando isso para vocês aqui, especificamente no Barroco. Tá? Então, eu pego aí, principalmente, Antônio Cândido e Haroldo de Campos, né, que são dois grandes expoentes dos estudos literários, para mostrar para vocês interpretações diferentes do que é a literatura. Certo? Muito bem. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as características desse barroco aqui no Brasil. Até agora, alguma dúvida, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Não, né? Tudo caladinho. Vocês estão aí, né? Eu não estou falando para paredes. Então, Sim, professor. Sim, estamos aqui, professor. Tá bom, legal. Então vamos lá. O barroco no Brasil ele vai surgir com uma certa divergência de datas, tá? Tem gente que fala que foi 1600, a gente vai falar que foi 1601, mas o caso é século XVII, tá?
A gente sabe aí contar os séculos, né? 1600, século XVII, 1700, século XVIII e assim por diante. 1500, século XVI. Então, 1600, século XVII, início do século XVII. Não se sabe se em 1600 ou 1601. A primeira publicação, que eles chamam de estreia, porque foi a primeira publicação realmente, vamos dizer assim, reconhecida, né, como cânone, é a Prosopopeia de Bento Teixeira. Que agora eu tirei o acento, porque depois do novo acordo português, né, da língua portuguesa, não se tem mais acento em prosopopeia, certo? Bento Teixeira foi um grande expoente também dessa época, junto com Gregório de Matos Guerra. O barroco no Brasil, ele foi envolto em fortes véus de influência europeia, a gente já sabe disso, e vai absorver, portanto, todo esse clima denso, intimista e rebuscado dos artistas franceses e ingleses, principalmente. Portugal também vai aparecer aí como um forte veio de influência em autores, principalmente em autores como Gregório de Matos Guerra. E aí a gente vai ter aí as questões das épicas camonianas, a gente vai ter as questões das sátiras que eram feitas na poesia portuguesa. Tá? Porém, é perceptível nas produções literárias aqui uma gama de características cênicas, ou seja, de imagem e comportamentais, que revelam fortes traços da sociedade e da cultura brasileira. Opa! Então, ok, eu tenho uma influência muito forte da Europa, né, e de Portugal, que é a minha metrópole. Eu ainda sou colônia de Portugal. Mas, mesmo assim, nas produções literárias, a gente tem tanto a formação de imagem a partir do que se está lendo, quanto comportamental, que já vão revelar traços muito fortes da nossa sociedade e da nossa cultura. É o que a gente vai ver daqui a pouco, lendo um pouquinho aí de Gregório de Matos. Tá? Como exemplo disso, temos as poesias satíricas de Gregório de Matos Guerra, né, que vai até meio... a gente chama ele de boca do inferno, né, porque ele não tem pudor nenhum em xingar o governador da Bahia e todos os seus cupinchas. Tá? Então, ele vai falar, e a igreja também. Então, ele xinga o governo e a igreja, certo? Da Bahia de São Salvador de Todos os Santos. A arte barroca, ela vai se caracterizar basicamente por apresentar esses traços aí de dualidade, tanto religiosa e pagã. Lembra que eu falei para vocês, né? Você está aí com o homem em conflito, saindo de um movimento pagão de antropocentrismo, entrando no movimento que não chega a ser teocêntrico completamente, né? Mas que tem aí uma ligação com a religiosidade. Tanto é que você tem a Igreja Católica, na época do Barroco, no mundo, e principalmente no Brasil, ela deu um boom, né, de construções, então ela tem um boom aí, tanto de produções da escultura, né, da arquitetura, quanto produções, o próprio padre Vieira, né, ele é um grande poeta do Barroco, tá? Padre Antônio Vieira. Ele vai ser um grande poeta do Barroco. Então, com traços muito ligados à religiosidade. Mas essa religiosidade em dualidade, porque o Barroco tem essa característica do dual, né? Eu não sei ainda o que eu quero, é um homem que está em conflito. Então, ora eu estou voltado para o meu sagrado, para o meu religioso, ora eu estou voltado para o paganismo. Tá? Que são traços importantes para definir aí como o teocentrismo, o culto ao divino, e o antropocentrismo, o culto ao homem, ao dito pagão, foi acontecendo nessa escola literária. Tá? Então, era uma coisa assim que, ora eu estava pagã, ora eu estava cristã. Ok? No Brasil, o Barroco apresentou quase os mesmos traços estéticos europeus. E aí, dentre eles, a gente pode destacar o reforço de questões antropocêntricas, né? E alusão a questões temáticas regionais, como expressões regionais diversificadas. A gente está vivendo um movimento aí de Salvador, né?
A gente chega no quinhentismo em Porto Seguro, a gente não, né? Os portugueses chegam em Porto Seguro, adentram aí a Bahia como um todo, se fincam em Salvador, né? E aí começa o movimento barroco aí já em Salvador. Só posteriormente esse movimento, vamos dizer assim, citadino e político e econômico passa para Minas Gerais, que é ali do lado da Bahia, tá? Por conta da questão da exploração dos minérios. Ok? E aí a gente já vai estar no final do Barroco, o início de um movimento árcade, de um movimento de volta aí ao ar bucólico, porque se teve tanto rebuscamento, tanta exuberância, tanta dualidade, tanto conflito interno, tanto tema de morte no Barroco, né? Se a gente for ver a arte barroca, é aquela arte do conflito entre claro e escuro, né? A gente não sabe, então são quadros muito sombrios em que o claro e escuro, aquele sombreamento está muito presente, porque é assim que está a mente desse homem barroco, né? É um cara que está saindo ali, vamos dizer assim, do seu lugar de origem, e esse lugar de origem era as regiões interioranas, e está indo para a cidade. Então, todo esse movimento citadino também vai influenciar essa personalidade desse homem barroco. Tá? Então, as questões temáticas, expressão regionalistas diversificadas, muitos elementos da cultura africana, você está lidando ali com os negros que estavam sendo trazidos como escravos. Né? O movimento de escravidão já começa no século XVI, no Brasil, um pouco antes, já no final do século XV para o século XVI. Né? Então, claro que a cultura africana vai estar muito presente. Né? A vida cotidiana, os hábitos e os costumes dos indígenas. Então, por quê? Poxa, eu também estou convivendo com todo esse tipo de população. Né? Eu estou com um povo originário que já estava aqui morando e que foi devastado pelo colonizador. Eu tenho um povo que foi retirado violentamente das suas terras e foi levado para vários lugares do mundo como escravo, e para o Brasil também, que é o povo negro da África. Né? Então, todos esses elementos, essa vida cotidiana, esses hábitos e costumes de toda essa população, e do europeu também, vai se misturar. E aí se tem muito palavrões, muito termos chulos na literatura barroca, tá? Tanto na literatura quanto no teatro barroco. Tá? Um exemplo contundente deste último, né, desses palavrões todos, como a gente já sabe, nas poesias, são as poesias satíricas, tá, de Gregório de Matos. Não que Gregório de Matos só falasse palavrão, não, mas as suas poesias satíricas tinha esse quê de termos chulos, de palavrões na sua escrita. Certo? No Brasil, né, esse movimento barroco ele tem um contexto histórico e você tem as reformas religiosas. Então você tem a reforma protestante, depois a contra-reforma, né, a volta da Igreja Católica, né, primeiramente a derrocada da Igreja Católica por Lutero, né, a crítica da Igreja Católica por Lutero e todo aquele movimento que deu origem ao protestantismo, né, e que no Brasil também existiu. Logo depois você tem a Contra-Reforma, ou seja, a Igreja Católica tentando retomar e retomando depois, posteriormente, o seu espaço no Brasil, né, em alguns outros países. Os movimentos filosóficos e sociais muito fortes dessas reformas religiosas. Tá? Então, aí se tem um mundo pensante muito frutífero, tá? Nesse movimento barroco. Temos o declínio não do poder, vamos dizer assim, do poder social da Igreja Católica, mas temos o declínio do poder econômico e governamental da Igreja Católica. Tá? Do social ela continua
tendo esse poder sobre os seus súditos, vamos dizer assim, né? Mas com relação à questão do pecado, né, a questão do dízimo, a questão dos dogmas. Né? Mas o poder político e o poder econômico da Igreja Católica, na época barroca, no século XVI, começa a entrar em declínio. Só um momentinho para eu molhar a garganta aqui. E muitos conflitos políticos entre a Cúria Católica, que é a estrutura governamental da própria Igreja, tá? E os grupos de sacerdotes como os jesuítas, que eram famosos aí por sua conduta contrária aos ditames, aos absurdos, né, que essa estrutura governamental de Roma queria impor. Tá? Então você tinha aí uma estrutura governamental do alto clero querendo impor determinadas, vamos dizer assim, orientações, né, políticas e sociais no Brasil, e os jesuítas, que já tinham vindo para cá e já entendiam um pouco qual era essa cultura, porque já tinham se misturado aos índios, já tinham entendido certa coisa e percebiam que aquelas tradições católicas europeias não iam dar certo aqui, né? Então eles viviam em pé de guerra, tá? E aí muitos dos jesuítas eram mandados de volta para Portugal e para Roma, porque eles não estavam fazendo o que a Cúria Católica estava mandando fazer. Né? Então esse era o movimento. E apesar desses fatores todos com relação à Igreja Católica, ela ainda gozava de prestígio com os seus fiéis, tá? Principalmente na sociedade brasileira. E é o que eu digo, a Igreja Católica teve um enriquecimento na época barroca enorme. Tá? Então ela vai influenciar a miúde o cenário político-social no Brasil, apesar de não mais ter poder econômico e nem governamental. Certo? E apesar também dos constantes conflitos da Igreja Católica na Europa com relação às reformas protestantes e ao protestantismo. É nesse contexto todo de conflitos e ditames políticos, ou seja, de absurdos que eram impostos, né, por formas muito violentas e adversos, é que surge o movimento barroco. Então, olha só por que a arte barroca é a arte da obscuridade, da exuberância, da dualidade, do conflito interno, do tema da morte. Olha que confusão vive esse homem barroco, essa sociedade barroca desse movimento. Tá? Você não sabe se você continua sendo cristão ou se você vira pagão. Você tem conflitos muito fortes da Igreja Católica, que até então dominava de forma totalitária toda a sociedade. Né? Então, a arte rebuscada, a arte dual, né? A arte contraditória, né? A arte densa, obscura, ela vai aparecer em todas as suas manifestações de linguagem. Tá? Da literatura à escultura, à pintura, à arquitetura e à música. Né? A gente tem um grande expoente mundial da música barroca, que é Bach. Né? A música clássica barroca, Bach. Né? Então, quem quiser ouvir música clássica barroca, ouça Bach. Entre lá no Google, no Spotify, e coloque aí para poder ouvir o que era a música barroca. Tá? E você vai ver que era uma música densa. A música que começava pequenininha, depois tadã, e voltava. Né? Esse movimento inconstante de calmaria e confusão é um movimento próprio do barroco. Tá? Talvez por isso esse estilo apresente em seu cerne, ou seja, no seu centro, todos os aromas, né, os eflúvios contrastantes daquela época, como? Quais eram os contrastes daquela época? A intensa espiritualidade que irá contribuir para um teocentrismo denso e obscuro em função da inconstância do homem face à sua fé. Lembrem-se, era um homem voltado ao sagrado, mas que estava o tempo inteiro testando a sua fé. E por conta disso,
quando escrevia, quando se manifestava artisticamente, testava a sua fé por meio de, vamos dizer, de impor, de colocar características pagãs em deuses cristãos. Tá? Então, era um homem que estava ali no obscuro, nesse conflito religioso, eu não digo nem religioso, mas nesse conflito do seu sagrado, né? Que é maior do que qualquer religião. Quando eu digo sagrado, eu estou falando dessa ligação que cada ser humano tem com esse ser maior que acredita, e cada um tem de uma forma. Aí, a partir disso, existem as religiões, as filosofias, né? Mas essa ligação que todo ser humano tem com essa coisa maior, né, a gente chama de sagrado. Tá? Então, é um homem em conflito com o seu sagrado e com a sua fé. Tá? Acompanhando toda essa inconstância religiosa, vamos ter também o oposto, que foi o racionalismo. Então, assim, a gente tem a religião, mas a gente também tem o racionalismo, na figura da igreja, que vai assumir uma posição antipostular. Ela não é mais quem manda completamente na sociedade. Né? Frente ao quê? Aos novos conceitos filosóficos e políticos que estão surgindo pelos pensadores da Idade Média. Então, a igreja ela também está perdendo o seu domínio com relação ao pensamento. Não é mais ela que dita o que se deve e o que se não deve fazer. Aqui começa a surgir grandes figuras de pensadores da filosofia, né, e de grandes políticos que vão cutucar a igreja e esses seus preceitos. Né? Então, esse homem barroco está nesse movimento todo. E aí ele está, olha só a dualidade, ele é um homem voltado ao seu sagrado, que fica o tempo inteiro duvidando da sua fé, colocando a sua fé à prova, mas também é racional. Por quê? Porque ele começa a adentrar em movimentos de pensamentos filosóficos políticos que não tem mais nada a ver com os movimentos que a igreja quer propor, com os preceitos que a igreja quer propor. Tá? Então, o racionalismo no barroco é quem vai dar origem aí ao antropocentrismo. Tá? E são essas características que vão se estender aí até o Renascimento. Ok? O que quer dizer a palavra barroco? A origem da palavra barroco ela tem causado aí 1000 discussões. Tá? Dentre as várias posições que se tem, a mais aceita é de que a palavra se teria originado do vocábulo espanhol barrueco, vindo do português arcaico e usado pelos joalheiros desde o século XVI. Barrueco. Para designar um tipo de pérola irregular e de formação defeituosa, aliás, até hoje conhecida por essa mesma denominação. Olha como se aproxima do que é o pensamento do barroco, né? Algo irregular, algo de formação defeituosa, algo que está em conflito. Né? Assim como o termo técnico estabeleceria desde o seu início uma comparação fundamental para a arte. Qual era essa comparação? Em oposição à disciplina das obras do Renascimento, caracterizaria aí as produções de uma época na qual os trabalhos artísticos mais diversos se apresentariam de maneira livre e até mesmo sob formas anárquicas, de grande imperfeição e mau gosto. Quem fala isso é a Suzy Mello. Eu acrescento a isso, além de formas anárquicas, de maneira livre, eu digo de formas exuberantes, de formas obscuras, de formas, quando a gente fala sobre a imperfeição e do mau gosto, é porque a gente está com a ideia do belo do Renascimento, né? Imagine aí a estátua de Vênus, por exemplo, a estátua do deus do Olimpo, né? Odisseu. Lembra como eram aquelas artes completamente claras, perfeitas, com desenhos dos músculos perfeitos. A arte barroca é completamente contrária a essa perfeição. Ela vem aí anarquizando com tudo, ela vem quebrando com todos os padrões do que é o belo, e ela vem exacerbando o conflituoso, exacerbando o difícil, exacerbando a imperfeição, a briga entre o claro e o escuro,
entre ideias diferentes como vida e morte, como céu e terra, né, como alegria e tristeza, né, como cristão e pagão, né? E por isso o mau gosto. O mau gosto nesse sentido, porque era o contrário completamente do que era a ideia de belo do Renascimento. Tá? A própria Suzy Mello continua dizendo o seguinte: no início do século XVII, o classicismo ele já estava perdendo a força. O classicismo é aquela coisa da arte do belo também, tá? Do Renascimento e tudo. Depois de dominar por um século o palco da literatura ocidental, ou seja, a literatura que nos dá berço, né, que é a literatura do Ocidente, o classicismo esgotou as renovações trazidas do Renascimento e, pouco a pouco, foi deixando de ser o centro dos acontecimentos culturais. Surge, então, o Barroco. O Barroco, na arte, marcou um momento de crise espiritual da sociedade europeia, o que não foi diferente no Brasil. O homem do século XVII era um homem dividido entre duas mentalidades, duas formas de ver o mundo. Era um homem confuso. O Barroco é fruto de toda essa síntese entre duas mentalidades, a medieval e a renascentista. O homem do século XVII era um ser contraditório. Ele uma hora queria uma coisa, outra hora ele negava aquilo que ele queria. Tanto que ele se expressou usando a arte. Algumas características do Barroco que fazem com que essa ideia do contraste se exacerbe, tá? E que se pode ver principalmente aí na literatura, nas artes plásticas e na música, a linguagem barroca merece uma atenção, que são o cultismo e o conceptismo. Tá? São duas características muito fortes do barroco. Né? Cultismo é aquela briga entre palavras contrárias, e o conceptismo de concepção, de ideia, né? Que são ideias que são contrárias. Isso está muito forte, tanto na literatura quanto em todas as outras artes plásticas. Algumas características da linguagem barroca vão merecer especial atenção pela sua peculiaridade, pelo uso que sendo feito de algumas delas em escolas posteriores. Por exemplo, a arte da Contra-Reforma. A ideologia do barroco é fornecida pela Contra-Reforma. Né? Então você tem a Reforma protestante e a Contra-Reforma católica. Né? Então a ideologia do barroco, ela é uma ideologia que está negando completamente o que foi feito antes. Uma ideologia confusa, mas que está querendo tentar tomar o poder de uma outra forma. Porque assim, por que a Igreja Católica perdeu o poder? Porque algo não estava de acordo com o que estava acontecendo no mundo. Aí veio Lutero e disse, olha, gente, esses dogmas aqui, esses preceitos, essas ideologias aqui, não está casando com o que esse homem está pensando. Né? A gente precisa inovar. Né? Mas a gente precisa inovar como? A gente precisa inovar no pensamento, a gente precisa inovar na forma como esse fiel se relaciona com o seu sagrado e com esse Deus em que ele acredita. Né? Alguns dogmas que foram colocados pela Igreja Católica como verdades absolutas também não foram aceitos pelo protestantismo de Lutero. Né? E aí, logo depois, vem a Contra-Reforma. A Igreja Católica falou, opa, espera lá, eu perdi o meu poder por conta disso, então eu preciso me rever. Só que ela estava tentando se rever nesse mundo que ela não estava conseguindo entender o que era. Aí o que aconteceu? Era uma instituição que estava ali ainda tateando, porque tinha perdido alguns poderes. É essa ideologia que o Barroco vai tomar conta. Tá? E a arte deve ter como objetivo a fé católica. Tá? Temos também o conflito espiritual. O homem barroco ele sente-se dilacerado e angustiado diante da alteração dos valores.
dividindo-se entre o mundo espiritual e o mundo material. Foi aquilo que eu já falei para vocês, o sagrado e o pagão. As figuras que melhor expressam esse estado de alma são a antíntese, ou seja, os contrários, e o paradoxo, que também é uma forma de contrário. Eu falo uma coisa, mas eu quero dizer outra. Tá? E aí eu trago o Gregório de Matos. Vamos aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Esse poema do Gregório, ele tem o tema da fugacidade, né? de você não ser, e também da efemeridade do homem, a fugacidade do tempo, ou seja, o tempo ele está o tempo inteiro escapando da gente, né? O dia nasce, mas ele logo depois morre, e aí vem a escuridão. Então o tempo está o tempo inteiro, né, fugindo. Então é a fuga do tempo, a incerteza da vida. Eu não sei se hoje vai estar claro, se vai estar escuro, se vai estar triste, se vai estar alegre, né? Por conta também dessa questão do homem se entender como um homem efêmero, um homem finito, que vai morrer. Esse tema, esse poema, ele vai ser desenvolvido por meio de um jogo de imagens e de ideias que vão se contrapor, sabe, nesse sistema de imposições. Nasce, mas não dura. Luz e noite escura. Tristes sombras, mas formosura. Acaba, mas nascia. É esse o espírito barroco. O espírito barroco é cabalmente expresso no célebre dilema do terceiro ato de Hamlet, de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. É um homem que está em conflito consigo mesmo, com o seu humano, com a sua humanidade, com o mundo. Ele está o tempo inteiro se questionando. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu sou isso ou eu sou aquilo? Isso vai refletir em todas as suas manifestações. Os temas contraditórios estão muito presentes, né? O gosto pela confrontação violenta desses temas opostos. Tanto a efemeridade do tempo e o carpe diem, que aquele homem assim, ó, o tempo vai passar, você vai morrer, aproveita esse tempo. Ele já nasce aqui, tá? Ele vai se solidificar de uma outra forma no arcadismo, mas ele nasce aqui. Porque o tempo está passando, então eu preciso aproveitar tudo que está acontecendo. Só que eu vou aproveitar de uma forma violenta e não de uma forma branda como o Arcade, né? Porque esse homem barroco ele vai ter consciência de que a vida terrena é passageira, é efêmera. E por isso é preciso pensar na salvação espiritual. O homem barroco está o tempo inteiro pensando como ele vai se salvar espiritualmente, porque a morte está chegando. É isso. Tá? Mas já que a vida é passageira, sente ao mesmo tempo o desejo de gozá-la imensamente antes que acabe, o que resulta num sentimento contraditório, já que gozar a vida implica em pecar. Mas ele não pode pecar, porque se ele pecar não há salvação. E se ele está o tempo inteiro pensando na salvação espiritual, então ele não pode pecar. Percebem como é que é tão contraditório esse homem barroco? Ele é confuso, ele é conflituoso. Podemos notar dois estilos do barroco literário. E aí eu vou falar para vocês, a gente está finalizando, tá, gente, a nossa aula. O cultismo e o conceptismo. O conceptismo, eu estou falando de ideia, de conceito. Então ele é marcado pelo esse jogo de ideias contrárias, de conceitos contrários, que vão seguir um raciocínio lógico, racionalista, que vai utilizar uma retórica aprimorada. Um dos principais cultores do conceptismo foi o espanhol Quevedo, de onde vem aí o termo quevedismo, né, que usava muito essa questão do contrário das ideias. Os conceptistas vão pesquisar a essência íntima dos objetos,
vão buscar saber o que são esses objetos, visando a apreensão da face oculta do que está ali, apenas acessível ao pensamento e não ao olhar, ou seja, aos conceitos. Assim, a inteligência, a lógica e o raciocínio vão ocupar o lugar dos sentidos, impondo a concisão e a ordem, onde vão reinar a exuberância e o exagero. Assim, é usual a presença de elementos da lógica formal, como o silogismo, por exemplo, que é a dedução formal. Olha só, o que é silogismo? É uma dedução que vem da lógica, da forma, que vai colocar duas proposições chamadas de premissas. E delas vai se retirar uma terceira, que nelas vão estar implicadas e que vai ser chamada de conclusão. Olha como vai ser isso. Só um momentinho, gente. Assim, temos como exemplo, todo homem é mortal. Essa é a premissa maior. Ora, eu sou um homem, é a premissa menor. Logo, eu sou mortal. Todo homem é mortal. Ora, eu sou um homem, logo, eu sou mortal. Observa que a construção desses tercetos aí, finais de um soneto sacro do Gregório de Martos, que referindo-se ao amor de Cristo diz: muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Essa razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Olha só, eu pequei, Senhor. Eu sei que o teu amor é muito grande, né? E o meu delito é pequeno, é humano. Porém, eu posso parar de pecar em função do teu amor, que é infinito. E aí, para tudo isso, eu preciso confiar. Eu vou precisar me obrigar a confiar nesse amor que é infinito. Que, por mais que eu tenha pecado, nesse conflito, eu espero em vosso amor há de me salvar. Esses versos vão encobrir a formulação que a gente chama de silogismo, ou seja, a formulação silogística, como segue. Qual é a premissa maior desses versos? O amor infinito do Cristo salva o pecador. Essa é a lógica da dedução formal. Qual é a premissa menor? A proposição menor. Eu sou um pecador, eu sou um homem, eu sou o pecador. Qual é a conclusão? Logo, mesmo sendo pecador, eu espero me salvar. Porque o amor de Cristo é infinito e salva o pecador. Percebem? Isso é um jogo de ideias. Isso aqui é um jogo de ideias, que a gente chama de conceptismo. E vocês vão ver muito presente nas poesias do Barroco. E a última característica é o cultismo, que já é o jogo de palavras. O cultismo significa palavras contrárias, também chamado de gongorismo. O conceptismo é chamado de quevedismo, porque foi Quevedo que usou ele muito fortemente. O cultismo é chamado de gongorismo porque foi Luís de Góngora, espanhol, que usa esse jogo de palavras aí inspirado nos textos, em seus textos. Esse estilo vai utilizar a descrição, os termos mais cultos, que a gente vai chamar de preciosismo vocabular, uma linguagem mais rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Por quê? Porque eu estou brincando com as palavras e não somente com as ideias. Então, a minha linguagem ela vai ter que ser mais rebuscada. Tá? Além do uso desses termos, o cultismo também vai valorizar os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem no cultismo, por exemplo, a hipérbole, a sinestesia, a antíntese, o paradoxo e a metáfora. Certo? E esta é a nossa apresentação de hoje. Ok. Certo? Ok, professora, certo. O que eu vou ficar devendo a vocês hoje, tá? Que eu irei fazer amanhã. Eu preciso colocar para vocês aqui exemplos maiores que eu estava tentando tirar em PDF e não consegui, e eu não queria tirar da internet, porque eu quero tirar de um texto meu, mais exemplos
desse poema, falar um pouco mais da importância do Gregório, tá? Que eu acho que é interessantíssimo se colocar quem foi Gregório de Matos Guerra, por que dessa grande importância desse poeta, tá? E eu queria colocar a vocês algum vídeo, e aí eu vou fazer isso até amanhã, dessa arte barroca, das artes plásticas, para que vocês possam também visualizar o que é esse barroco, o que é essa arte do contraditório também na imagem, tá? Então é algo que eu vou ficar devendo a vocês, mas que eu vou até amanhã, prometo colocar a vocês, tá? A atividade de vocês à distância, ela vai ter como tema, como conteúdo, a primeira unidade, tá? Do quinhentismo, né? Essa unidade do barroco. Então, aquelas perguntas que eu fiz como um roteiro para aquele texto do Alfredo Bose, muitas daquelas perguntas eu vou utilizar. Então, para quem já resolveu, quem conseguiu estudar ali, já está com uma parte da atividade já pronta. E vou pegar também algumas questões e vou botar um texto aí para algumas questões do barroco, tá? Vai ser uma atividade bem tranquila, assim, com perguntas e respostas, né? Para que vocês possam dizer, na visão de vocês, o que vocês aprenderam, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, quem já foi meu aluno aqui sabe, as respostas de vocês, é claro que tem um direcionamento na resposta, mas cada resposta ela é única, é como você se relaciona com aquele texto. Então, quando vocês forem fazer a atividade, retirem um tempo realmente para reler o texto, né, para voltar a ficar fresquinho, e aí vai respondendo com calma, com tranquilidade, tentando absorver e percebendo que, na verdade, aquilo não é avaliativo no sentido de é só para dar ponto, é só não sei o quê. Não, é para a construção de conhecimento de vocês. E quanto mais vocês sistematizam e argumentam a resposta, mais aquilo está ficando na cabecinha de vocês, tá? E vai ser muito mais fácil de vocês apreenderem aquele conteúdo. Eu, quando estudo, eu tenho milhões de cadernos, porque eu não consigo somente escrever no computador. Toda vez que eu faço um slide desse, eu primeiro faço um esquema no meu caderno. Isso facilita a mim de eu memorizar, de eu conseguir estudar, de eu lembrar, aquilo integrar dentro de mim. Tá, gente? Então, eu peço desculpas hoje por eu ter que sair um pouquinho mais cedo, mas é um evento acadêmico importantíssimo e fico devendo isso a vocês. O que vocês tiverem de dúvidas, vocês têm o meu contato, né, no WhatsApp, vocês têm aqui o fórum, tá? E aí a gente vai conversando durante a semana. E até amanhã eu coloco esse material que eu falei e coloco a atividade de vocês já. Não esqueçam, vocês vão ter que postar essa atividade até o dia 2 na plataforma, tá? Para que o tutor à distância vá corrigir. Então, quem vai corrigir é o Almir. Tá bom, meus amores? Então é isso. Muito obrigada pela acolhida. Um grande beijo e boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, meus amores. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Ui!